O Sermão da Montanha, parte 12. Mateus capítulo 6, versículo 1 ao 6 está escrito: Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serem vistos por eles. Aliás, não terão galardão junto do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Para um pouquinho. Essa passagem bíblica aqui, irmãos, gera alguns questionamentos na vida de algumas pessoas. Aqui, se você observar a parte que Jesus fala sobre a oração, sobre ajudar ao próximo, e você trazer ela para o nosso contexto, a impressão que dá é que nós estamos errando. Porque você encontra pregadores que pregam nas praças e ali fazem orações. Um dia como hoje nós estamos congregando, daqui a pouco nós vamos ficar todos em pé e iremos fazer o quê? Orações. Geralmente as igrejas trabalham também com serviços sociais, pedem alimentos e fazem a divulgação daquilo que é arrecadado. Se nós pegarmos esse versículo bíblico, ou esses versículos bíblicos, e seguirmos ao pé da letra, nós chegaremos a uma conclusão que nós estamos errando. Só que o interessante é que a palavra de Deus você não segue ao pé da letra. Lógico que tem trechos da palavra de Deus que você segue ao pé da letra. Mas tem trechos da palavra de Deus que você tem que saber o que Deus está querendo transmitir com aquele ensinamento. É tanto que em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6, fala que a letra mata. Então nós temos que ter esse cuidado. Então quando nós observamos esse ensinamento de Cristo aqui, ele estava combatendo um grupo de pessoas religiosas daquela época, pessoas falsas daquela época, que viviam de aparência e que mostrava ser o que não era. Só que esse mesmo grupo de pessoas nós encontramos em toda a história da humanidade, em todos os lugares. Mas o que Deus está condenando aqui não é a prática de você ajudar, não é a prática de você orar em pé. O que Ele está condenando aqui é a falsidade. É você fazer algo para se mostrar, é você fazer algo para promover a sua imagem. É aí que está o problema, é aí que está o defeito. Você pode ajudar as pessoas. Agora, quando você começa a tocar a trombeta daquilo que você faz, aí você já está pecando, já está errando o alvo. Você pode orar em pé na igreja, mas quando você quer chamar atenção para você, que você é espiritual, que você, aí já está errado. A pessoa pode, um pregador, orar na praça pública, fazer uma pregação, realizar ali uma oração, sem problema, mas quando ele for, se ele for fazer aquela oração para chamar a atenção do povo para ele, para mostrar, para exaltar a imagem dele, aí ele está errando. Pastor, então como saber se a pessoa está fazendo certo ou Deus, ou certo ou errado? É o Deus Todo-Poderoso que vai saber. Como eu sempre costumo falar, a nossa igreja tem um trabalho social. Nós pedimos um alimento.
Se Deus olhar para os nossos corações e observar que nós estamos ajudando o próximo para exaltar nossa imagem, estamos pecando. Agora, se Deus observar que nós estamos pedindo alimentos para ajudar o próximo, com o objetivo de ajudar o próximo, nós não estaremos pecando. Então não tem como você saber, só quem vai saber é Deus. E aí que é importante, porque sendo Deus que sabe, sendo Deus que julga, não tem como o julgamento ser errado, não tem como o julgamento ser equivocado. Aí ele fala aqui a questão da oração e do ajudar ao próximo, ofertar para ajudar o próximo. Que Deus, ele sonda os corações e ele quer que seja algo sincero, com amor, porque ele sabe quando for por falsidade. Vamos continuar. Lembrando que a Escritura Sagrada nem sempre se segue ao pé da letra, pois a letra mata. Conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículo 6, que está escrito: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Não é errado você ajudar alguém publicamente, ofertar publicamente e orar publicamente, desde que não seja para se mostrar para os outros. O pecado está em você demonstrar que tem muito amor para com Deus e para com o seu próximo, sendo que na realidade não passa de uma aparência, ou seja, você não faz algo somente, você faz algo somente para promover a sua imagem diante dos homens. Isso é pecado. Então o erro está em você querer promover a sua imagem diante dos homens. Nós encontramos isso às vezes na política. Pessoas que mostram ajuda, mas com um único objetivo: promover a imagem. Isso é errado. Mas não só na política, nós encontramos também isso nas igrejas. Isso é errado. Agora, não tem como você fazer nada para com o próximo escondido. Individualmente você consegue fazer. Mas um exemplo, uma igreja, tudo que a igreja for fazer para o próximo é difícil ser escondido. Por quê, pastor? Um exemplo. Se vai ajudar o próximo com alimento, a igreja precisa de quê? De alimento. E se ela precisa de alimento, ela precisa falar o quê? Com o povo da igreja. Então, como é que vai ajudar alguém secretamente? Pode até a igreja não saber para quem foi aquele alimento, ok, mas a igreja sabe que precisa daquele alimento, precisa daquela doação. E se o pastor pede um alimento, seja igreja A, igreja B, igreja C, ele tem que fazer uma prestação de contas. Ele precisa falar: ó, pessoal, os alimentos que vocês doaram, ajudamos tantas famílias. Isso o pastor não está querendo se autopromover, ou a igreja querendo se autopromover, é uma prestação de contas. Como é que você vai arrecadar alimentos se você não tocar trombeta? Não tem como. Digamos que eu tenho roupas para doar. Como é que eu vou doar aquelas roupas em um local, se aquele local não tocar trombetas, não avisar que está recebendo roupas para ajudar o próximo? Lógico que aquele local tem que tocar trombeta, tem que falar que tem um trabalho social, que ajuda as pessoas com roupas, quem tem roupas tragam, é necessário. Então nós não podemos pegar isso que a igreja faz, pegar esse versículo bíblico e falar que a igreja está errando. Nós encontramos muito isso no meio do povo, até no meio do povo evangélico. Olha, irmãos, ajudamos 50 famílias. Para que falar? O que tua mão direita deu, a esquerda não saiba. O que a tua mão esquerda deu, a direita não saiba. Geralmente quem fala isso e pensa isso é quem não dá 1 quilo de arroz, quem não faz uma oferta, que não dá nada para ninguém e não passa de um crente fanático religioso dentro de uma igreja que mais atrapalha do que ajuda. Porque quem tem um coração bondoso para ajudar não se perde com comentários bobos. Então aqueles que menos ajudam, ou melhor dizendo, aqueles que não ajudam em nada, são os mais críticos, que pegam versículos bíblicos isolados, distorcidos, é interpretado equivocadamente,
para às vezes achar que a igreja ou o pregador está errando. Quantos comentários eu escutei, às vezes eu passava na rua, eu tinha aqueles pregadores pregando e orando. Quantos comentários eu escutava, às vezes as pessoas falam, mas a Bíblia fala que não pode não pode orar desse jeito. Engraçado, aquele que fala isso, com certeza não evangeliza ninguém. Não fala de Jesus para ninguém. Aí critica alguém que está pregando, fazendo uma oração publicamente, usando esse texto de uma forma distorcida. Mas vamos dar sequência. As orientações do Sermão da Montanha nos ensinam que Deus olha para o nosso interior e o mesmo deve estar de acordo com a sua palavra. Jeremias capítulo 17, versículo 10 está escrito: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. É isso que me chama a atenção. Porque o julgamento não será feito pelo homem. O julgamento será feito pelo próprio Deus. Continuando. Cristo estava mostrando que muitos que diziam ser de Deus naquela época levavam uma vida de aparência. Mostravam ser muito de Deus, mas na realidade tudo o que faziam eram para serem vistos pelos homens. Vejamos Mateus capítulo 23, versículo 5, que está escrito: E o que fazem é para serem vistos pelos homens. Eles fazem seus filactérios bem largos e as franjas de suas vestes bem longas. O que é filactérios? Pedaços de couro com trecho das escrituras sagradas que eram colocados nos braços. Então eles pegavam um pedaço de couro, colocavam trechos das escrituras sagradas e amarravam nos braços, colocavam nos braços. Na Bíblia tanto estava o livro sagrado, as escrituras, a lei, melhor dizendo, sempre estava na sua boca. Não só na boca, mas no corpo também, escrito em pedaços de couro. Mas Jesus olhava e via que não era nada daquilo. É mais ou menos o seguinte: é como se eu pregasse. Eu ando com Bíblia, versículos bíblicos colados no meu corpo, é toda espiritualidade. Alguém fala alguma coisa, eu já repreendo, está amarrado em nome de Jesus. Toda espiritualidade. Aí eu desço do altar ou da minha vida comum e vou adulterar. Aí Deus vai olhar para mim e vai falar o quê? Hipócrita. Vida de aparência. Mostro toda uma espiritualidade, aleluia, glória a Deus. Eu lembro quando eu comecei no Evangelho, tinha alguns colegas meus que se a pessoa só tirasse uma brincadeirinha boba de nada, está amarrado, irmão, está amarrado. Você não pode falar isso não, você é um novo convertido. Uma brincadeirinha boba, sabe, uma coisinha boba, o cara dá risada. E aquela pessoa tendo relação sexual com a namorada. É o que? Vida de aparência. Mostra uma espiritualidade, mostra ser de Deus, e é uma vida de aparência. É aquela pessoa que às vezes até critica, vem na igreja, recebe a pregação, geralmente o pastor Elton costuma dar estudo. É até uma forma de nós investirmos o tempo, porque eu poderia falar, abra a sua Bíblia em Tessalonicenses, e ficar 5 minutos falando Tessalonicenses. Quem encontrou, diga amém. Tessalonicenses. Vai lá, Tessalonicenses. Perdeu 5 minutos do seu tempo para achar Tessalonicenses. Não, prefiro. Está aqui, ó, Tessalonicenses. Ganhamos 5 minutos. Agora, se você quer manjar bem as escrituras sagradas, e deve fazer isso, aí você aprende em casa. Encontrar os livros da Bíblia. Aí você em casa faz esse dever. Aí o pastor está aqui, abre a sua Bíblia em Tito. Olha Tito. Abra a sua Bíblia em Filemon. O pastor no final do culto, ele perdeu meia hora só para os irmãos encontrarem a Bíblia. Saiu meia hora mais tarde do culto para casa. Ah, não, o culto do pastor Elton é curto. Não, é que o pastor Elton não fica perdendo tempo. É um culto objetivo. Esse mesmo culto eu poderia estender para 2 horas, com o mesmo conteúdo.
Mas tem gente que às vezes, como eu estava falando do exemplo, essa igreja não abre mais a Bíblia, o pastor não manda mais abrir a Bíblia. E às vezes usa isso até como motivo, como se a igreja não prestasse, porque o pastor não manda abrir a Bíblia, sendo que o pastor traz a Bíblia aberta. E você sabia que tem gente que ainda sai da igreja por causa disso? É uma vida de aparência, mostra espiritualidade, uma preocupação com a qualidade do culto, uma preocupação do pastor deveria mandar abrir a sua Bíblia em Tessalonicenses e esperar que os irmãos levem 5 minutos, aqueles que não conhecem, até achar Tessalonicenses. Chama o obreiro, agora chama não sei quem, até. É uma vida de aparência, irmão. Havia pessoa que questiona, critica algo, com o intuito de uma espiritualidade, sendo que na realidade aquela pessoa no dia a dia tem uma vida de pecado, uma vida de erro, de engano. Isso é complicado. Vamos continuar. Então, aí voltando aqui, os fariseus daquela época, eles andavam com pedaços de couro, com os livros, com os trechos da lei escrito. O seu corpo era toda uma espiritualidade. Tem gente que é tão espiritual, irmãos, você falar, irmão, abra a sua Bíblia em livro tal, e a pessoa fica perdida. Irmão, você não lê a Bíblia não, irmão. Começa a criticar. Não, nós tem aquela pessoa que brinca, né? Irmão, não sabe ler a Bíblia, brinca. Mas tem pessoas que não, ela critica mesmo. Como se a pessoa não pudesse perder em abrir uma Bíblia num livro tal, não sei o quê. É aquela pessoa que vai lá no índice para abrir a Bíblia, é criticado porque vai lá no índice. Não, mas para que isso? Dependendo do livro da Bíblia, você mandar eu abrir, eu vou lá no índice. Qual é a página? Página 900, estou na página 300, estou na página 477, estou na página 500. Mas é pastor, eu não sou Deus não, irmão. Ou você acha que eu tenho a obrigação de já ir direto para mostrar que eu sei onde agir? Irmãos, Deus, Ele sonda. É isso daqui, ó. É isso daqui, ó. Mente e coração. É pela mente e pelo coração que nós seremos julgados. Vamos dar sequência. Vida de aparência é algo que Deus condena. Muitos parecem fiéis, santos, justos, honestos, sinceros, verdadeiros, parecem amar o próximo como a si mesmo, parecem amar a Deus sobre todas as coisas, etc. Porém, quando Deus sonda a mente e o coração, vê que não é nada disso, é simplesmente uma vida de aparência. Vejamos o que Cristo falou em Mateus capítulo 23, versículo 27 e 28. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Hipócritas é falso. Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundícia. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Jesus chegou a comparar aquelas pessoas com um sepulcro caiado. Se você for no cemitério, lá tem variedades de sepulcros. Tem sepulcros que é tão bonitinho, você pensa que é uma casa. Eles montam uma casinha mesmo, tem até varandinha, sabe? Uma coisinha que o cara fala, rapaz, o negócio aqui está chique. Por fora é algo lindo, todo no azulejo, perfeito, pintado, alguns fazem decoração, por fora é algo lindo. Mas lá dentro, só tem um quê? Podridão. Aí Jesus chegou a classificar aquelas pessoas daquela época, não todos, com o sepulcro caiado, vida de aparência. Por fora, algo. Por fora vocês enxergam o quê? Pastor Elton. Tem aqueles que gostam mais de Pastor Elton, vai falar, é homem de Deus.
Mas interiormente, quem realmente eu sou? O interior você não consegue ver, Deus consegue ver. Não adianta as pessoas me acharem, enxergarem em mim homem de Deus, e Deus olhar para mim, olhar o interior e encontrar podridão, mágoa, rancor, ódio, inveja, tudo que não presta. Então eu vou estar o quê? Conduzindo a minha vida em uma vida de aparência. Eu vou morrer, as pessoas, alguns vão chorar, vão falar, morreu um grande homem de Deus, outras pessoas vão ficar caladas, aí eu vou me deparar no juiz de Deus e com a sentença de inferno, condenação de inferno. Por quê? Porque aquilo que as pessoas viam não era o que eu era. Então a nossa vida ela é curta, ela é passageira, não vamos se prender na hipocrisia, na falsidade, no engano. Agora, quando eu falo sobre isso, irmãos, a pessoa tem que ter um discernimento. Agora não é para você sair, eu vou agora ficar falando as verdades para todo mundo. Não, não é isso não. Não, mas se eu não ficar falando as verdades, eu vou estar sendo hipócrita, vou estar sendo falso. Não, trate todo mundo bem, trate todo mundo com respeito. Trate todo mundo com educação. Não é obrigado você pegar aquilo que você sente por alguém, que às vezes você ainda não está lapidado, e você sair vomitando, não. Tenha postura. A Bíblia fala, no que depender de ti, tenha paz para com todos. Tenha postura. Ah, mas esse é ser falso. Isso não é ser falso, irmãos. Isso não é ser falso. Não interprete errado. O problema de muita gente é interpretar errado. Às vezes é pegar um versículo bíblico e generalizar, seguir 100% ao pé da letra em todos os aspectos da vida. Aí você acaba tendo um problema, criando um problema, por falta de sabedoria. Por isso que a Bíblia fala, com sabedoria se edifica a casa, com inteligência ela se firma. Tem gente que é muito de Deus, é muito de oração, conhece muito a Bíblia, mas a casa é totalmente, a família é totalmente destruída. Mas por quê? Porque falta sabedoria. Com sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Às vezes está faltando sabedoria, inteligência, não está faltando unção, não está faltando conhecimento da palavra de Deus, não está faltando fé, às vezes só está faltando sabedoria. A sabedoria sabe como você deve falar, de que maneira você deve falar, até que ponto você deve falar, quando você deve ficar calado, quando você deve repreender, quando você deve ser duro e quando você deve ser flexível. Então a pessoa dentro da casa ela tem que ter esse equilíbrio, saber quando e como lidar com cada pessoa. Ah, é todo mundo do mesmo jeito. Não, não é todo mundo do mesmo jeito. Cada um é um tipo de disciplina, cada um é um tipo de orientação, cada um é um tipo de regra. Se você não tiver essa flexibilidade, eu quero educar o Luiz do jeito que eu eduquei o Pedro. A forma como você educou o Pedro que deu certo, para o Luiz pode não dar certo. É aí que entra o quê? Sabedoria. Mas pastor, eu oro de madrugada, eu faço jejum, eu faço campanha, eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, e parece que está piorando. Peça a Deus sabedoria. Meu Deus, onde é que eu estou errando? Como é que eu tenho que atuar neste problema que eu estou enfrentando? E assim o Espírito Santo vai o quê? Te dando sabedoria. Agora voltando aqui para a mensagem, quer ver o pastor dar uma escapada, né? Aqui você encontra Jesus chamando os fariseus daquela época de sepulcro caiado. Irmãos, nós temos que olhar para o nosso interior e falar com Deus, observar que tipo de monstro nós somos e falar com Deus. Pastor, não sou monstro não, está amarrado em nome de Jesus. Sonda com cuidado o teu coração. Sonda com cuidado. O que é que a Bíblia nos ensina a respeito da Santa Ceia, quando for participar da Santa Ceia? Examine-se, pois, a si mesmo. Se examine com calma. Vai lá no íntimo do seu coração. Aquelas pessoas que você sabe que não gosta de você, e que você também não tem tanto carinho para com elas,
Se chegar uma notícia que ela quebrou a cara na vida, como você vai proceder? Porque a Bíblia nos ensina: chorai com os que choram e se alegrai com os que se alegram. Às vezes o ser humano, ele faz o oposto. Quando alguém está vencendo, ele fica triste. Quando alguém está perdendo, ele fica alegre. Se você parar para analisar com calma o íntimo do seu coração, o íntimo, você vai conseguir enxergar que talvez lá dentro ainda tem um monstro chamado seu eu ou meu eu, e que precisa o quê? Ser jogado fora. E só quem pode jogar fora é você. É você parar e falar: meu Deus, eu preciso crescer na fé, eu preciso despertar, eu preciso amadurecer, eu preciso deixar de ser um sepulcro caiado. Agora, lógico, eu estou pregando para muita gente. Também não é você agora interpretar ao pé da letra a mensagem e falar: o pastor está me ofendendo. Você é um religioso. O religioso, ele não sabe entender quando o Espírito Santo de Deus está dando um recado, e esse recado é para todo mundo, mas não significa que naquele momento aquilo esteja na minha vida. Quando Deus fala examinar e encontrar um monstro, de repente você se examina e você está tudo ok. Mas se algum dia quiser gerar um monstro dentro de você, o Espírito Santo vai trazer à sua memória essa mensagem. Então a pregação, irmãos, não é ofender ninguém, não é ferir ninguém. Só se sente ofendido com pregação gente carnal, gente religiosa. Aquela pessoa que tem sede e fome de justiça, aquela pessoa que tem sede de Deus, aquela pessoa que tem sede da salvação, ela nunca vai se ofender com a palavra de Deus, por mais dura que seja, por mais pesada que seja. Ela nunca vai se ofender. E muito menos com o instrumento que Deus está usando para trazer a mensagem, que é o pregador. Quando você vê a pessoa saindo da igreja chateada com o pastor, é carne. Ah, não, a pregação foi muito dura, eu não volto mais nessa igreja. Esse pastor aí está na carne, esse pastor aí está falando gritando, esse pastor aí... É carne, irmão. Sepulcro caiado, vida de aparência. O Espírito Santo tocou nela, o Espírito Santo massacrou ela e ela não aceitou. Porque tem gente que está nesse patamar. Qual patamar? Eu não quero ouvir a verdade. Eu quero continuar na minha vida de pecado e as pessoas têm que aplaudir como se fosse o correto. Eu não posso ser contrariado, eu não aceito ser contrariado. Acaba quebrando a cara na vida. Continuando. Irmãos, temos que lutar para não vivermos uma vida de aparências, enganando a nós mesmos, já que Deus ninguém engana. Temos que ser pessoas que, quando o Senhor olha para nós, nos enxerga como servos fiéis e não como sepulcros caiados. Coloque em prática tudo o que o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração. Aqui eu deixo o meu WhatsApp, código 92 99185 2854. Feche os olhos, por favor. Coloca a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esta mensagem que o Senhor nos trouxe. Que o Senhor possa, Pai, abençoar todas essas pessoas. Que elas sejam, meu Pai, alcançadas e fortalecidas por Ti. Abençoe, meu Deus, a todos. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. E vamos aplaudir o Senhor bem forte, que Ele merece.